Esse é um caso clínico de uma paciente sexo feminino, 62 anos, procedente da Parnaíba, Piauí. Ela, como queixa principal, não tinha nenhuma, era assintomática, mas em junho de 2013, na história clínica, ela fez um raio-x de tórax de rotina em que mostrou um nódulo pulmonar. Depois disso, o clínico solicitou uma tomografia e com os achados da tomografia ela foi encaminhada para a nossa avaliação, ou seja, para a avaliação de um cirurgião torácico. A paciente de antecedentes tinha uma história de ter sido operada de um cálculo de vesícula, ou seja, uma litíase biliar, e também tinha sido submetida a uma tireoidectomia subtotal, com a retirada do lobo direito por um adenoma, isso há 37 anos. Por conta disso, a paciente usava hormônio tireoidiano para reposição. De hábitos, de antecedentes, ela era uma paciente não fumante. No interrogatório por órgão e aparelho, ela não referia nenhuma outra queixa. E o exame físico, ela pesava 85 quilos, e a pressão arterial normal, um estado geral bom, eupneica, acionótica, normal corada, uma performance status de 0. Pescoço, no exame físico, não tinha nenhuma adenomegalia, isso é importante no exame físico se palpar pescoço, região da axila e etc. No tórax, a inspeção e a ausculta pulmonar também não havia nada digno de nota. A ausculta cardíaca normal, a palpação do abdômen também não se detectou nenhuma alteração. O raio-x de tórax, na imagem em PA, se observava uma mancha muito tênue no terço médio do hemitórax direito, ou seja, do pulmão direito. Pode-se ver nessa imagem ampliada. E foi isso que levou ao clínico a pedir uma tomografia. E a tomografia mostrou uma lesão com densidade de partes moles, limites imprecisos e com espículas muito tênues, mas isso caracterizando uma lesão, como nós podemos ver nessa tomografia do lado direito, uma lesão espiculada e levemente bosselada. Esse dado da tomografia, nós podemos ver a cissura e demonstrando que a lesão está no lobo inferior. Aqui nós temos a janela à esquerda de pulmão e a janela de mediastino, mostrando essa lesão na tomografia e a lesão com densidades de partes moles. Foi então o laudo dessa tomografia foi de um nódulo lobulado, limites levemente irregulares, densidade de partes moles, 36 unidade de Hounsfield, medindo 2,2 por 2,3 centímetros, situada na região medular do segmento 6, que é o segmento superior do lobo inferior direito, e no mediastino não tinha nenhuma adenomegalia. Então o que eu queria saber de vocês era o seguinte: baseado nessa história clínica e nesses achados de imagem, qual é a principal hipótese diagnóstica para o caso? Ou quais são as principais hipóteses diagnósticas? E o que poderíamos fazer? Que exame solicitaria para confirmar a hipótese diagnóstica? E além disso, que exame solicitaria se realmente se suspeitar de câncer? Que exame solicitaria para fazer o estadiamento clínico? Então eu queria essa resposta de vocês e em seguida eu vou mostrar o que nós fizemos para então evoluirmos no diagnóstico e na avaliação desta paciente. Nós pedimos, na verdade, vocês vão ver que para o estadiamento, atualmente os melhores exames para o estadiamento sistêmico, o melhor é o PET-CT,
E o PET-CT inclui o órgão, todo o organismo, menos com exceção do crânio, e para o crânio nós temos que pedir uma ressonância nuclear magnética para avaliar a possibilidade de possíveis metástases. Então, no PET-CT foi vista uma lesão que captava muito o FDG, que é a glicose marcada com flúor radioativo, e quando eu digo capta muito, significa dizer que tem um SUV, um valor de captação padrão, acima do cutoff, do ponto de corte, para esse tipo de exame, de que é 2,5. Então ela captava muito mais do que isso na lesão pulmonar, sugerindo realmente se tratar de uma provável neoplasia maligna. E esse exame, então, acrescentou um dado importante para o diagnóstico e, em termos de estadiamento, também foi muito importante, porque viu-se o corpo todo e que não tinha nenhuma captação importante em outros órgãos que comumente a neoplasia de pulmão pode metastizar. Aqui um adendo que eu faço assim: normalmente no serviço público nós não dispomos ainda de PET-CT, então nós temos que fazer uma avaliação com outros exames, e no caso, para o abdômen, para se visualizar suprarrenal e fígado, nós fazemos uma tomografia. A parte óssea aí teria, se o paciente tem alguma manifestação clínica de dor óssea localizada de origem recente, esse faz uma cintilografia óssea de corpo inteiro. Então, baseado nisso, fizemos esse PET que foi normal para doença à distância, ou seja, não tinha doença à distância, se tratava provavelmente de uma neoplasia em estadio inicial, e nós, então, baseado no resultado desse PET, que mostramos aqui mais uma vez a captação no local do tumor, que conforme o laudo, essa captação, como eu disse, o valor de ponto de corte é 2,5 e ela tinha uma captação de 7,2. Então, muito sugestivo de neoplasia. Então, qual a conduta a ser adotada para esse caso? Então, eu queria que vocês discutissem e indicassem, questionassem, sugerissem a conduta terapêutica para esse caso. E qual seria a conduta mais apropriada, e no passo seguinte eu vou mostrar o que então nós fizemos, qual foi a nossa conduta no caso em questão. Espero que vocês tenham, antes de passar para o slide seguinte, então, apontado as principais condutas, ou a conduta, melhor conduta a ser adotada nesse caso. O que nós fizemos? Levamos a paciente para a cirurgia, foi feita uma biópsia de congelação, que confirmou que se tratava de um câncer, um tumor primário de pulmão, e por isso então procedemos à lobectomia por vídeo, que ainda é o procedimento padrão para o câncer de pulmão. A lobectomia por vídeo hoje nós realizamos para todos os tumores de pulmão que têm um diâmetro menor do que 6 centímetros. Acima disso, o tumor é muito grande, acaba não... Até podemos fazer do ponto de vista técnico, mas a retirada da peça cirúrgica não dá para se fazer por uma incisão pequena, como é no caso da videocirurgia. Então toda a cirurgia foi feita, uma lobectomia, e também o importante se fazer a linfadenectomia, que é a retirada dos linfonodos hilares e mediastinais, como foi esse caso, os linfonodos da região paratraqueal, que é o 4, subcarinal 7 e o interlobar número 11. Essa paciente foi então operada, o raio-x do pós-operatório mostrando uma elevação da hemicúpula diafragmática direita, porque ficou só o lobo superior e o médio. Você tem uma redução de volume do pulmão agora, mas ela saiu muito bem, saiu de alta no 3º dia de pós-operatório, e o resultado do exame histopatológico foi de um adenocarcinoma moderadamente diferenciado, com crescimento bronquioalveolar mucinoso e com área de invasão acinar. E aí você pergunta, e os linfonodos do mediastino? A margem brônquica da ressecção foi livre, a pleura parietal e visceral livres, e os linfonodos mediastinais que foram ressecados, eles não tinham
nenhum comprometimento neoplásico, ou seja, não tinha metástase linfonodal. Como é que ficaria então o estadiamento? Um tumor menor do que 3 centímetros, no caso, entre 2 e 3, ele é um T1B, do ponto de vista patológico é N0 e M0. Então, o estadiamento patológico, nesse caso, é um A. E aí, a pergunta que nós fazemos depois disso essa paciente teria que fazer teria que ser feito algum tratamento adjuvante? Teria indicação, algum sentido se fazer radioterapia complementar, ou quimioterapia, ou terapia-alvo, inibidor de tirosina quinase, etc. Nós já discutimos isso em aula e mostramos que a partir de o estadio 2 é que se pensa em fazer adjuvância. No estadio A, o tratamento é exclusivamente cirúrgico. Mas algo mais precisamos fazer? Importante, hoje nós não ficamos somente com o diagnóstico histopatológico. É importante se fazer um estudo imunohistoquímico até para confirmar com marcadores desse tumor se a doença é primariamente de pulmão ou se isso aqui não seria, por exemplo, uma metástase de um tumor de colo ou de um tumor do trato digestivo, etc. Então, por isso foi feita a imunohistoquímica, que confirmou que, na verdade, tratava-se de um adenocarcinoma invasivo, predominantemente acinar, nessa classificação, e que os marcadores CK7 e TTF1 positivos, associados com a napsina A positivo, são marcadores de tumores do pulmão. Então, pela imunohistoquímica, essa paciente tinha um carcinoma primário de pulmão. E como estadio 1, não precisaria nenhum tratamento adjuvante. A orientação é que ela fique sendo acompanhada ambulatorialmente pela equipe, de preferência pelo cirurgião torácico, por pneumologista ou oncologista, com avaliações periódicas a cada 4 meses nos 2 primeiros anos e depois até o 5º ano, pelo menos de 6 em 6 meses. Além da avaliação clínica do exame físico, fazemos tomografia de tórax anual e no período de 4 em 4 meses nós repetimos o raio-x de tórax. Se o raio-x estiver bem, fica então a avaliação em tomografia pelo menos uma vez por ano, no mínimo até o 5º ano, quando consideramos cura da doença. Então era isso, espero que vocês tenham aproveitado muito bem para rever a clínica, o estadiamento, o diagnóstico, a conduta terapêutica para esse tipo de tumor de pulmão. Obrigado.